Bom dia a todos. Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos aí, esperando aí mais gente entrar, tá bom? Vamos ver aí quem tá chegando. Bom dia, Jamile, Cauane. Bom dia. Como é que tá hoje a turma? Tá vindo todo mundo em peso hoje ou pouca gente? O de sempre. Tudo sempre, né? Nossa! Vamos dar continuidade aí. Faz tempo que a gente teve aula aí na sexta-feira, né? Sempre estava acontecendo alguma bronca, o Will ficava doente. Sexta anterior vocês fizeram a Olimpíada, né? Então, mas aí vamos dar continuidade ao nosso trabalho aí. Como eu tinha dito anteriormente, né? A disciplina de matemática fundamental, meio que eu converti como se fosse para vocês aí voltado para o SSA, né? Então a gente vai ter nossas aulas voltadas para o SSA na matemática fundamental. A gente vai ver todos os conteúdos, então pode acontecer de ter um conteúdo que se repita lá da trigonometria, que a gente chegue a ver e tal, e você não se assuste muito não, tá bom? O nosso assunto de hoje vai ser áreas de figuras planas, né? Então a gente vai iniciar, a gente vai ver aí um pouco das fórmulas, relembrar aí essas fórmulas aí da geometria plana, né? Então esse lembrete aí é bem importante para vocês para a prova deste ano, né? É bom vocês terem em mente aí, até porque a maioria das questões ela envolve justamente como é que eu posso dizer, áreas de figura plana. Então a gente vai ficar, eu acho que umas 3 aulas aí mais ou menos vendo a área de figura plana, respondendo bastante questões para ter aí. Bom, beleza? Então vamos embora à aula. É o que importa aí. Foi mal aí, teve uma bronquinha aqui no meu microfone, acabou ficando desativado. Tá todo mundo escutando aí bem? Apareceu na tela aqui dizendo que meu microfone estava com erro. Sim, dá pra ver direitinho. Tá bom. Então, beleza. Vamos embora. Uma aula aí. Então, área de figura plana, a gente começa logo pela área do triângulo. Tá bom? Pela área do triângulo. Então, vamos lá. Vê aí a primeira aí. Área de triângulo qualquer. Base vezes altura dividido por 2. É bom que relembra a nossa primeirona aula, quando a gente viu um pouco mais sobre sobre as áreas aí, tá bom? Beleza? Então, ó, base vezes altura, vamos ver as fórmulas de cada um, para a gente entender aí. Vamos ver a fórmula de cada, para a gente entender aí como é que funciona, tá bom? Então, ó, deixa eu botar aqui meu lápis aqui, volta. Essa aqui é a área padrão de um triângulo. Então, quando se pergunta como calcular a área de um triângulo, aí no padrão, a gente olha para essa fórmula aqui, onde esse B representa a base do triângulo e o H a altura. Uma vez, né, um aluno chegou para mim e fez assim, professor, essa fórmula aí, ela só serve para aqueles triângulos que a gente consegue encontrar a altura, visualizar a altura? Eu disse, não, serve para qualquer triângulo. Por que ele perguntou isso? Porque na escola, o professor dele só ensinou ele a calcular, usando essa fórmula, triângulos desse tipo e triângulos desse tipo aqui. Que seria, aqui, nesse caso aqui, seria o triângulo retângulo. E aqui os triângulos isósceles ou equiláteros. Tá bom? Equiláteros isósceles. Tá bom? Então, na escola, o professor só trabalhou com esses 3 tipos de triângulo aí, dizendo que essa fórmula só servia para isso. E aí eu me assustei, claro, né? Como amante da geometria, e quando um aluno chega para mim e diz uma informação como essa, eu sou bem sincero, dá vontade de desmaiar, de enlouquecer, de gritar e dizer que loucura, né?
se a fórmula ela foi feita para todos os triângulos, claro que ela não só se aplica a esses aí. Claro que com esses triângulos aqui, que eu desenhei para vocês, é bem mais fácil a gente encontrar a altura. Tá aqui a altura, tá aqui a altura, tá aqui a base, tá aqui a base. São figuras que é mais fácil encontrar. Eu sei que é falta de ética, né? Falar assim, sobre professor assim, mas não vou citar não, mas um professor que abre a boca para dizer que essa forma só se aplica a esse triângulo é porque ele não está querendo ter trabalho, ele não quer trabalhar. Ele simplesmente está mostrando as figuras mais fáceis para os alunos e os alunos vão identificar facilmente esses elementos da fórmula, né? Ou seja, da base e da altura, e vai poder resolver aí de forma prática. Né? Então, lembrar para você que se aplica a qualquer triângulo. Eu vou colocar o triângulo que faltou aí para ele explicar, que é justamente o triângulo escaleno, tá bom? Então, o triângulo escaleno, vou tentar desenhar aqui. Um triângulo escaleno, qual a dificuldade dele? É que ele vai ter alturas diferentes, minha gente. Aqui eu tenho uma altura em relação a essa base. Mas se for em relação a essa base aqui, a altura já vai ser outra. Se for em relação a essa outra base, a altura vai ser outra. Então, são triângulos. Quer ver um outro triângulo também? O obtusângulo. Deixa eu apagar isso aqui. E desenhar aqui o obtusângulo. Então, o triângulo obtusângulo, por exemplo, ele é outro exemplo de triângulo, né? Que vai ter altura até fora do triângulo. Se for referente a essa base, essa é a altura dele, eu vou chamar de Hzinho B, que é referente à base B. Se for referente a essa base aqui, Bzão, a altura já vai ser essa aqui, HBzão. Né? Beleza, então tudo vai depender da base. Então, quem vai determinar a minha altura no triângulo vai ser a base ao qual eu escolhi no triângulo. Claro que o essencial é você escolher a base que lhe seja mais confortável. Se essa aqui é a base, aqui é a altura. Se aqui é a base, aqui tem a altura. Né? Porque a altura ela sempre vai ter que tocar a base perpendicularmente. Ela sempre vai ter que tocar a base perpendicularmente. Como isso tem que acontecer, acaba que... Como é que eu posso falar? Acaba que as formas elas são bem mais simples de trabalhar com figura como essa. Aí quando tem figura como essa aqui, como essa daqui, o professor evita falar. Então eu fico puto com isso quando isso acontece, mas com vocês vai ser diferente, tá bom? Isso não vai acontecer, tenho toda a certeza aí que vai dar tudo certo. O que será que houve com a galera lá que se desconectaram? Acho que deve ter sido da internet, né? O pessoal começou a sair aí, mas o restante aí tá tudo normal, né? Então, ó, triângulo equilátero. Então ali era só para o triângulo qualquer. Aí agora existem fórmulas que cabem somente ao triângulo equilátero, competem somente ao triângulo equilátero. As fórmulas são essas aí. Basta você observar que ambas as fórmulas elas têm algo em comum, que é justamente esse L aqui, ó, ou seja, o lado, ok? Esse é o lado do triângulo. O lado é a única variável que a gente tem aí. Então, é o lado do triângulo. E as duas fórmulas calculam situações diferentes. Uma calcula a área e a outra calcula a altura do triângulo. Tá bom? A outra calcula o triângulo. Veja que ambas as fórmulas não há necessidade de decorar. Né? Na minha opinião, se você quer decorar, basta você decorar a altura. Porque já que a área vai ser base vezes a altura dividido por 2, então se você observar aqui, a base é quem? É o lado. A altura é L, raiz de 3 sobre 2. L vezes L dá L ao quadrado. Raiz de 3 repete, 2 vezes 2, 4. Dá a mesma fórmulazinha de cima, minha gente. Então, decorar duas fórmulas para quê? Decora só uma, tá bom. É o suficiente, ok? Claro que ganha tempo, se você já sabe ela de cor, claro. Ganha tempo, bastante tempo. Ok? Vamos ver mais outra área aí. Você também pode calcular a área de um triângulo qualquer dessa forma aí. Se você tem uma circunferência inscrita, ou seja, interna no triângulo, uma circunferência dentro do triângulo, e você sabe, conhece o raio dessa circunferência,
Então, se você tem esse conhecimento do raio, você pode usar essas duas formulazinhas aí e encontrar. O que seria essa primeira fórmula, a maior, que tem um pezinho, né? Essa formulazinha aqui, esse pezinho significa semiperímetro. Semiperímetro, tá bom? E o que seria o valor de A, B e C, né? As letrinhas A, B e C são os lados, tá bom? Os lados de um triângulo. Né? E o R é o próprio raio, aqui nessa fórmula aqui é o raio. Né? Então você necessita. Então, para usar essa fórmula aí, você precisa de uma circunferência dentro do triângulo e automaticamente você precisa do raio da circunferência. Se você não tem essas informações, nem apele para essa fórmula. Nem tente fazer que não vai dar certo. Tá bom? Só usa essa fórmula se você tiver esses elementos aí. O raio do triângulo, todos os valores dos lados de um triângulo, tá bom? E o raio da circunferência. Aí você consegue resolver a questão lá, o que for pedido. Vocês também podem resolver a área de um triângulo qualquer conhecendo apenas os lados. A fórmula é grande, como vocês estão vendo aí, bem grandona. Mas se você tiver o valor dos 3 lados, você consegue resolver. Essa semana mesmo foi bem engraçado. Eu recebi uma dúvida no meu WhatsApp de um seguidor lá, de um inscrito lá do meu canal no YouTube. E aí foi bem engraçado, primeiro pelo fato dele ser do Paraná, né? Então, ser de um estado aí que não... Normalmente eu não tenho alunos para as bandas de lá, porque quem domina aquela área ali são outros professores aí da rede web, né? Um exemplo desses professores que domina as bandas ali do Sul é o professor Ferreira, né? Eu acho que vocês conhecem, de matemática, então ele domina muito bem aquela área sul e sudeste, por ali, né? Então o aluno chegou e eu achei, primeiramente por isso, né? Ele está seguindo lá o canal e tirou a dúvida sobre isso. Perguntou, professor, eu estou com uma questão aqui, eu já descobri os lados do triângulo dessa questão, né? Mas eu não consigo, em hipótese alguma, encontrar a base e a altura, né, para resolver a área, que é o que está pedindo lá na questão. Eu já rodei, já fui para lá, já fui para cá. E aí, quando eu disse a ele que ele poderia utilizar essa fórmula aí, e realmente, quando ele utilizou, ele chegou no resultado da questão, aí ele ficou muito lisonjeado e feliz por isso, né? Ele disse, rapaz, não sabia que existia essa regrinha aí. Então, essa aí é uma das... Eu, particularmente, gosto de utilizar bastante. Quando eu uso base, às vezes altura, e aí a altura está sendo difícil de encontrar, tá bom? A base é qualquer lado do triângulo, você escolhe, mas a altura, às vezes, com as relações trigonométricas que a gente tem, não consegue chegar na solução. E aí essa fórmula aí, ela salva a nossa vida, tá bom? Professor, o que é que diz cada fórmulazinha dessa? O Pzinho é o mesmo Pzinho do slide anterior, tá bom? Esse P aqui é o mesmo semiperímetro que a gente tinha vindo aí. E o que é o semiperímetro? A soma dos lados, ou seja, o perímetro, dividido por 2. Tá bom? É a metade da soma dos lados. Após isso, a gente vai jogar na fórmula aqui. Veja que eu tenho sempre o Pzinho, ó, subtraindo cada lado. Subtraindo cada lado, tá bom? E aí acabou. Essa fórmula, ela parece ser grande, mas quando você vai para o papel, ela se torna pequena, quando você vai calcular. Ah, tranquilo. Diga a ela que a partir das... no caso, vocês, a turma do primeiro ano, é sempre às 3 da tarde, tá bom? Então, às 15 horas, a aula vai estar lá no meu canal, lá ela pode rever a aula e assistir numa boa, tá bom? Obrigado aí por avisar. Então, Vitória, provavelmente você vai estar assistindo aí no meu canal do YouTube, então você pode aí acompanhar essa aula direitinho. Qualquer dúvida, é só falar comigo aí pelo WhatsApp que estarei à disposição. Então tá aí. Essa fórmulazinha, ela resolve a área de qualquer triângulo. Então basta a gente conhecer os lados. Cara, quando essa fórmula surgiu, ela é recente, tá bom? Ela não é uma fórmulazinha muito antiga, mas quando surgiu, facilitou a vida de muita gente, com certeza. Né? Porque nem sempre a gente tem à disposição o valor da altura de um triângulo.
O valor da altura vai precisar de relações trigonométricas. Eu lembro de quantas vezes eu não tive trabalho para resolver uma questão no meu ensino médio, não, minto eu, no cursinho pré-vestibular, porque no meu ensino médio eu não vi geometria. Não existia geometria. Vamos dizer, o movimento geométrico é um movimento muito novo. Começou a surgir agora há pouco, né? Em meios aí dos anos 2000 foi que a geometria começou a ganhar vida, né, nas universidades, nos vestibulares aí, né, porque a maioria dos professores, até os livros, quando vinham didática, a geometria eram os últimos capítulos, porque se o professor desse tempo, ou seja, se desse tempo do professor trabalhar, a geometria ele trabalhava, se não, tanto faz, tanto fez, não tinha essa exigência na escola. E acabava que meus professores nunca chegavam na geometria. E eu juro a vocês, eu pegava o livro da escola, eram os capítulos que eu mais gostava de ler. Até parecia um presságio, né? Eu gostava de ler, ver as figurinhas, aquela coisa toda, mas não entendia nada. Só olhava as figurinhas assim, lia tudinho, direitinho, só para conhecer. Né? Só para ter o conhecimento. Mas não ia responder exercício, nada, porque eu ficava, isso deve ser muito difícil. Né? E depois, quando eu aprendi o mundo da geometria, vi o quanto era tranquilo essa parte, né? Vamos ver agora. Pronto, a gente viu sobre o triângulo. Tudo sobre o triângulo se resume àquelas áreas. Agora sobre os quadriláteros, né? Os quadriláteros são polígonos, né, de 4 lados. Então são aqueles polígonos que vai possuir 4 lados, ok? Por exemplo, quadrado, retângulo, losango, o paralelogramo, tá bom? Então são figuras do trapézio que possuem 4 lados. E por falar em trapézio, estamos aí com ele presente e operante, especialmente aí para vocês. O trapézio, ele é o pai de todos os quadriláteros. Na verdade, a partir do trapézio foi que se chegou a todos os outros quadriláteros. Muitos de vocês poderiam estar pensando aí que o pai dos quadriláteros seria o quadrado, por vocês conhecerem tanto o quadrado, utilizarem tanto, mas na verdade o quadrado, ele é o filho caçula dos quadriláteros, né? Ele é o mais novinho, é o caçulinha. Então o quadrado é o filho caçula de todos os outros quadriláteros aí. O trapézio é o pai de todos, né? É como se fosse aí o ancião aí mais velho aí da família, o tataravô aí da família. A partir do trapézio a gente chega nas outras figuras quadriláteras. Então, tal que se você quiser utilizar a fórmulazinha do trapézio num quadrado e nos outros, você pode utilizar numa boa, tá bom? Eita, eu acho que o mesmo... para mim tinha acontecido o mesmo com o Jamile também. Né? Então, olha, mas já tá voltando aí. Então tá aí, isósceles, retângulo e escaleno. Né? São os 3 tipos de trapézio que a gente tem. A fórmula se aplica a ambas, tá bom? Bem simples aí essa fórmula da gente compreender. Ó. Esse Bzão aqui é a base maior. Vou botar na figurinha aqui para você entender aqui. Ó. A base maior. Então, Bzão é essa base maior aí. Ok? Esse Bzinho... Esse Bzinho aqui é essa base menor que a gente tem aqui. A base menor. O H é a altura. Tá bom? Então, isso são os elementos que a gente tem aí na fórmulazinha do trapézio. Base maior. Base menor. E altura. Ok? Então, isso serve para o trapézio. Ó, se você em casa depois tentar, quando estiver fazendo uma questão, alguma coisa do tipo, por exemplo, calcule a área do quadrado, calcule a área desse retângulo, essa fórmula aí, ela também se aplica lá, tá bom? Como o trapézio é o pai de todos, então a fórmula do trapézio, ela resolve a área de todas as outras figuras aí que vem pela frente. Losango, quadrado, o que for apresentado, sendo quadrilátero, ela consegue resolver a partir dessa fórmulazinha aí. Tá bom? Então vamos lá. Trapézio, ok. Né? Alguma pergunta aí sobre trapézio? Pergunta aí. Pode falar no chat ou ligar o microfone. Eu olhei para o sol agora, que estava bem quente a mudança de clima. Quando eu olhei para o céu, havia um chuvão ali, que pesadelo. Né?
correr um pouquinho com a aula aqui, porque minha internet é daquela que acho que ela é feita de açúcar ou sal. Não pode ver chuva, começa a cair tudo, né? Eu queria que chovesse em feriado. Não, eu Que também. justo. Não, mas assim, só no feriado não, né? O bom seria chover quando não fosse feriado. Tipo assim, o feriado é na terça, e na segunda chovesse bastante, né? Porque aí emenda, né? Fica um feriado maior. Eu nunca vi, né? É, realmente, Cássio, as formas geométricas são bem tranquilas da gente trabalhar. Né? O trapézio ele é isósceles porque possui esses dois lados aqui iguais. O trapézio aqui é chamado de retângulo porque possui esses dois ângulos retos aqui. Tá bom? Uma outra particularidade dessas figuras, minha gente, é referente aos ângulos, tá bom? Os ângulos opostos, a soma desses ângulos opostos, né, são sempre iguais, ok? Então, por quê? Porque eles sempre serão ângulos suplementares. Se você somar esses ângulos 2 a 2, seja ele oposto ou seja ele na mesma lateral, eles sempre terão a soma igual a 180 graus. Tá bom? Esses ângulos aqui, alfa, beta, gama, delta. Então, esses 4 ângulos aí, eles, né, 2 a 2, você pode somar, sempre vai dar 180 graus. Tá bom? Então, eles são sempre suplementares. Isso é uma particularidade, é uma curiosidade boa do trapézio. Né? O paralelogramo, não muito conhecido, tá bom? Raramente o paralelogramo aparece nas provas, porém, vocês vão fazer uma prova, né, que muitos ficam falando, é muito difícil, não sei o que. Não é fácil. Mas a UPE, ela ama o paralelogramo. Porque com o paralelogramo, ela consegue resolver questões que unem tanto o triângulo quanto o quadrilátero numa questão só. Tá? Ela tem essa possibilidade. Aí você pode estar perguntando assim, por quê, professor? Se você observar, ó, a fórmula é bem simples, bem parecida com a área de um retângulo, que a gente vai ver já já. Base vezes altura. Porém, para encontrar essa altura aqui, ó, eu tenho relações trigonométricas. Ó. Eu tenho que fazer uma relação trigonométrica para chegar nesse resultado aí dessa altura. Porque isso aqui me dá um triângulo retângulo. Então, para chegar no valor dessa altura, eu tenho que fazer relações trigonométricas. Tenho que usar seno, cosseno, tangente, por aí vai. Então, meio que a UPE ela junta num só. Uma vez eu escutei de um aluno, foi ano retrasado, eu lembro, o aluno chegou, professor, trigonometria não cai no SSA. Aí eu disse, como assim não cai no SSA? Porque pertence às figuras planas, né? Porque se você vê o edital do SSA, não é como o edital do Enem. Na verdade, nem o do Enem também é tão mastigado assim. Mas o edital, de qualquer que seja o vestibular, raramente ele mastiga bem o conteúdo. Ele simplesmente só coloca tópicos, né? Coloca o título principal e tudo que pertence àquele título vai cair na prova, ou tem a possibilidade de cair na prova. Não quer dizer que tudo vai cair 100%. Mas o que está presente naquele títulozinho pode cair na prova. Como, por exemplo, se ele coloca lá áreas de figura plana, então pode cair tudo isso que a gente está vendo agora. Pode cair tudo, ou pode cair só uma parte, tá bom? E o que se tem por trás dos bastidores. Por exemplo, para chegar na área de um paralelograma, eu estou vendo que para chegar na altura, no valor de H, eu preciso de relações trigonométricas. Eu preciso ter conhecimento de seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. Então, preciso desse conhecimento. Então, dizer que não vai cair, tá bom? Eu sou bem sincero, jamais diga isso. Né? Toda a geometria plana ela está presente lá no edital de vocês, só que no edital ele não deixa claro para vocês o que é que ele vai cobrar da geometria plana. Mas por que ele não deixa claro? Para ter que você estudar tudo. Simples assim. Né? Porque seria muito bom se ele chegasse só a prova tem tantas questões, como ele fala lá, né? A prova tem, vou dar um exemplo aqui, um número qualquer. Pronto, a prova tem 10 questões. A primeira questão vai ser assunto tal, a segunda vai ser assunto tal, a terceira vai ser assunto tal, e por aí vai. Seria muito bom se no edital tivesse assim, né? E aí você só ia estudar aquela sequenciazinha, os assuntos ali direitinho, rapaz, ia chover 10 na prova. Só que não, né? Eles diz a quantidade de questões, mas ele não diz a ordem que vai cair, ele não diz aquele detalhe todo, apesar do seu professor aqui, já pelo... Eu acho que SSA deve ter o quê? Eu acho que uns 3, 4 anos mais ou menos,
Mas eu sei que já fazem 3 anos consecutivos que eu consigo trabalhar com vocês de uma forma que quando estiver lá pertinho da prova do SSL, eu ainda vou dizer, ó, a prova, a primeira questão vai ser assim, a segunda vai ser assado, e por aí vai, e você segue em frente e corre para o abraço. Né? Então, a gente consegue prever algumas questões pelo modelo que vem usando apenas previsões matemáticas, né? Dados matemáticos, né? Estatísticos, para chegar nessa solução. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar aí. Retângulo, mesma forma, área da base vezes a altura, tá bom? E aí é bem simples aí achar essas relações aí do retângulo, aqui é a base, aqui é a altura, tá bom? Bem tranquilo quanto a isso. O quadrado, né, que é o filho de todo o caçulinha, por possuir todos os lados iguais, ele também possui todos os ângulos iguais, né, e é o mais estudado, tá bom? O mais estudado. As figuras planas mais estudadas do mundo é o quadrado. A segunda é o triângulo, tá bom? Então, a segunda figura mais estudada do mundo é o triângulo. Depois vem descendo aí nas categorias aí. Mas o quadrado é o que mais cai e o que cai com bastante frequência em várias questões aí. Só que raramente cai um quadrado sozinho, assim, dizendo que calcula a área. Raramente o quadrado só. Normalmente é um quadrado com uma figura dentro dele, ou fora, um triângulo dentro dele, para você ter que buscar particularidades, que a gente vai ver essas particularidades depois, tá bom? Existe também um segmento ó, que sai da pontinha do quadrado até a outra, que a gente chama de diagonal. E a diagonal do quadrado é dada por essa fórmula aqui, ó. L a raiz de 2, beleza? Pode fazer a sua anotação aí e não esquecer disso aí. Então, o quadrado é dado por a fórmula L ao quadrado, a sua área, mas você pode encontrar a diagonal do quadrado através do L raiz de 2. Ok? Losango, né? Uma figura aí que ela é presente na nossa nação, a gente encontra o losango na bandeira. A bandeira do nosso país tem um losango, né? E esse losango lá já caiu em várias provas da bandeira do Brasil. Quantas vezes eu não já vi questões do tipo calcule qual a porcentagem, tarará, 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 e por aí vai. Inclusive, vai ser a tarefinha de casa que eu já vou passar para vocês aí. Uma tarefinha bem bacana aí para vocês trabalharem aí, que vai ter a ver com a bandeira do nosso país. Tá bom? Daqui a pouco eu entro em detalhes. Mas para calcular a área de um losango, você pega a diagonal maior e multiplica pela diagonal menor. Produto dessas duas diagonais, sim, aí faltou um detalhe. Dividido por 2, tá bom? Eu acho que o slide cortou aqui, mas é dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Tá bom? Aí a fórmula da área do losango. Eu acredito que o slide deve ter cortado aí a fórmulazinha. Tá bom? Tranquilo? E aí a gente chega à tão famosa roda, né? Uma das figuras aí, você já está perguntando, professor, por que roda? Tô o nome aí roda, sim. Porque há muito tempo que essa figura, já vem aí, acho mais ou menos há 2 anos, que eu venho introduzindo a realidade dessa figura para a maioria dos meus alunos. Por quê? Porque há muitos anos essa figura ela sofre um preconceito no nosso país, né? Essa figura, quando chegou no nosso país para ser estudada na geometria, vários matemáticos não queriam chamar o conteúdo de roda e simplesmente queriam chamar de círculo ou circunferência, porque o termo roda aqui no nosso país acabava se tornando, sendo motivo de chacota, de zoeira, né, do pessoal. Aí você pode estar perguntando, como assim, professor? Ó, imagina só, eu estou dando aula e termino a aula agora, e sua mãe pergunta, filha, o que é que o professor deu aí ainda agora? E aí você grita para a mãe, mãe, ele deu a roda. Para a linguagem aí da galera, vai ficar meio estranho, né? Não vai ficar uma expressão legal de se falar. Então acaba o pai, tudinho aí, isso vai dar uma repercussão grande, vai ser um carnaval. Então acaba que os professores na época, né, na Sociedade Brasileira de Matemática, se uniram, né, e se convenceram em tirar o assunto e quebrar o assunto em 2 partes, que é o assunto do círculo, que aí é quando você vê a área, né, só vai estudar a área,
Porque o que é círculo? É uma parte da roda. Essa parte amarela aqui é o que a gente chama de círculo. Essa parte amarela aqui é o círculo. Essa é o que a gente chama de círculo, é uma parte da roda. E circunferência, que é o que a gente chama de comprimento. Outra parte da roda. A junção do círculo e da circunferência, né? Então, do círculo e da circunferência da roda, esse objeto. Então, tal que se você perguntar ao seu professor de história, pode ver que lá na linha, né, histórica aí do nosso planeta, você pode perguntar ao seu professor de história que ele vai dizer: existe um marco importante para a humanidade que é a descoberta da roda. E muita gente diz, não, é a roda referente a pneu de carro, aquela coisa. Não, é referente à figura, minha gente. A nossa figura geométrica, matemática aí, tá bom? Então é a roda em si. Aí é o que eu chamo a atenção para vocês perceberem aí a importância dessa figura. E ela está presente em várias questões aí nos vestibulares do Brasil inteiro, tá bom? Mas o nome do conteúdo é roda. Círculo e circunferência são partes, e aí são estudados diferentes. Por exemplo, você estuda o círculo no ensino fundamental e faz o estudo da circunferência lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eles introduzem o estudo da circunferência dentro de analítica, separando aí esses dois conteúdos, ou seja, as duas partes aí, onde se deveria ser estudado tudo juntinho aí, tudo bonitinho. Tá bom? Beleza até aí? Compreendido? Então vamos fazer umas atividadezinhas aí rápidas e eu libero vocês, tá bom? Na verdade tem até mais questões. Eu vou fazer somente essa questão aí e o restante das questões eu vou deixar para a aula seguinte, tá bom? Seja para nossa próxima aula na próxima sexta-feira, ok? Então vai lá. O Jardim de Renata tem o formato da figura a seguir. Mostrou aí. Para ser sincero aí, deixa eu deixar aqui marcado aí para você ver. Vocês estão vendo aí o cinzazinho aí marcado aí? Estão vendo aí? Sim, dá para ver. Dá para ver, né? Sim. Essa parte cinza aí aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escurecer um pouco mais aí. Né? Dar uma pintadinha aqui. Essa região. Pronto, isso aqui é a figura que se refere ao formato do Jardim de Renata. Então, Renata tem esse formato aí de jardim. Tá bom? Então, tem esse formato aí, mais ou menos aí. Aí, considerando que o lado de cada quadradinho da malha vale 1, conclui-se que a área da região sombreada é. Então, ele quer saber justamente essa área aí marcada aí, que representa o Jardim de Renata, qual seria essa área. Tá bom? Então, é nesse momento que a gente vai fazer o seguinte. Vou apagar aqui o pintado aqui que vocês já identificaram. Deixa eu apagar aí o pintado e mostrar a vocês o seguinte. Vamos para a nossa geometria plana. Aqui eu tenho uma semi-roda. Concorda comigo? Aqui eu tenho outra semi-roda aqui. Então eu vou pegar essa semi-roda e vou colocar aqui dentro. Ó, colocando essa semi-roda aqui dentro, vê se agora a gente não preencheu um grande retângulo que tem a base aqui e a altura aqui. Vê aí. Vocês aí que estão ligados aí, vê se vocês concordam aí. Quando eu coloco aquela semi-roda, completando aqui. Vira um retângulo. Vira um retângulo. E aí fica fácil calcular essa área. A área do retângulo. Então, contem aí para mim quantos quadradinhos dá a base, quantos quadradinhos dá a altura. A base tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, não é isso? Então, 5 quadradinhos na base e a altura 1, 2, 3. 3. 5 vezes 3, 15. E aí a gente chega à nossa resposta. Beleza? Tá vendo como é tranquilo? Assunto muito bom, assunto gostoso de trabalhar, né? A partir das próximas aulas a gente vai só resolver questões, tá bom? Então na próxima sexta eu vou trazer aí algumas questões aí para a gente trabalhar referente aí a esse conteúdo. A gente vai resolver bastante questões aí, ok? E aí vamos à nossa tarefinha de casa, né? Deixa eu explicar a vocês aí a nossa tarefinha de casa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui nossa tarefinha de casa. Antes da tarefinha, alguém tem alguma dúvida?
Acredito que botar não, onde porque o a assunto é bem tarefa? simples. Né? Não, a tarefa eu vou colocar aqui agora para vocês. Né? E aí depois vocês vão me enviar pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Não vou colocar no Classroom, nada não. Vocês vão me enviar pelo WhatsApp, porque aí fica até mais fácil para mim num controle melhor aqui. Vou colocar aqui agora. Como vai ser a tarefinha de casa? Vocês vão pegar o caderno de vocês aí. Né? E aí, claro, que eu sei que cada um de vocês aí tem cadernos de tamanhos diferentes. Né? Porque são cadernos de marcas diferentes. Então, tem tamanhos diferentes na sua folha. Então, vamos imaginar que aqui seja a folha do seu caderno. Você vai desenhar a bandeira do Brasil. Estou fazendo só um esboço aqui, tá bom, minha gente? Você desenha a bandeira do Brasil aí, bonitinha. De preferência, você vai pintar tudo bonitinho, as cores da bandeira do Brasil. Né? Acho que vocês conhecem aí a bandeira do Brasil. Tá bom? Então, vocês vão pintar a bandeira do Brasil direitinho. Beleza. Fez o desenho da bandeira do Brasil. Professor, quais são as dimensões? Você não pode ultrapassar as margens de metade da folha, tá bom? Não ultrapasse. Aí o tamanho você vê. Só não faça pequena demais. Não faça muito pequena, não. Quando você fizer o desenho tudo bonitinho, você com a régua vai calcular a medida dessa base aqui. Vai calcular a medida de cada dimensão. E vai anotando aqui embaixo. Por exemplo, você vai colocar retângulo e coloca a medida lá da área do retângulo. Tá bom? Da área. Né? Acompanhado dos valores da base e da altura. Depois você vai calcular a mesma coisa para o losango. Você vai calcular a diagonal maior e a diagonal menor do losango. E calcula a área. Tá bom? E calcula a área. Depois da circunferência que você desenhou, calcula, no caso você vai encontrar o raio da circunferência e calcula a área. Feito isso, feito esses cálculos, né? Então losango e a roda, vou até colocar aqui a roda, feito esses cálculos, você vai responder para mim lá no seu caderninho, você vai responder qual, vou colocar a pergunta aqui, qual a porcentagem de área, então isso em porcentagem de área de cada cor utilizada na bandeira. Oxe, rapaz, ficou um risco danado aqui. Né? Então, mas vocês entenderam aí, né? Na bandeira do Brasil. Tá bom? Lembrando que eu estou dizendo cada cor, mas eu só quero as seguintes cores. Né? Na letra A, o verde. Na letra B, o azul. E na letra C, o amarelo. Tá bom? Então, a porcentagem de cada cor dessa aí. Então, quantos por cento da figura toda equivale à área verde? Quantos por cento da área toda equivale à área azul? E quantos por cento equivale à área amarela? Ok? Então, a tarefinha de casa aí tá posta aí para vocês. Vocês vão meter bronca aí e vão conseguir fazer numa boa. Tudo bem? Entenderam bem? Alguém tem alguma dúvida aí sobre a tarefa? É fazer o desenho como fizesse para criança. Então, tarefa, aí desenhar a casinha aqui. Não tem nenhuma dúvida, não. Né? Tranquilo, é uma tarefinha simples aí, né? Tarefinha do fim de semana. Então, se tiver dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp e a gente faz lá. Bom trabalho, mão na massa. Garanto que vocês vão decorar aí todas as fórmulas aí referente ao ângulo. Pode pegar na internet aí uma imagem da bandeira do Brasil e desenhar. Né? Emanuel tá aí na aula, tá, né? Emanuel tá me escutando aí também. É para desenhar, viu, Emanuel? Não é para colar a bandeira do Brasil no caderno, tá bom? Então, desenhar e calcular essas medidas aí, viu? Professor, Oi. Pode falar. eu tô faltando muita coisa. Tá faltando muita coisa? Como assim? Tarefa.
Ah, tá não, tá não. Tá todo em dia direitinho. No primeiro ano tá todo em dia. Ai, meu Deus. Então, meu obrigado a vocês, né? E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.